Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós temos a satisfação, a alegria de receber Romy Benker, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, biblista e teóloga feminista, formada pela Escola Superior de Teologia AEST. A Romy é conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma entidade da organização civil com a participação de vários segmentos sociais e do governo federal. Romy, é uma satisfação muito grande ter você com a gente, você que participou em vários episódios, e desta vez a gente não podia, claro, deixar de contar com tua participação aqui. O prazer é todo meu, é sempre excelente participar desse importante espaço de reflexão, de debate sobre teologia, sobre religião, e quero cumprimentar você e também todas as pessoas que acompanham esse podcast. Romy, nos últimos anos, mais especificamente de maneira ostensiva desde 2018, no campo religioso evangélico protestante, no espaço católico romano, os espaços mais conservadores e as igrejas histórico-congregacionais, como Batista, Presbiteriana e outras mais, estão sendo pautadas a partir de fake news. A gente sabe que isso tem se proliferado cada vez mais. O Coletivo Berea tem se destacado, com a participação da jornalista Magali Cunha, em desfazer grande parte dessas mentiras que viraliza pelas redes sociais e pelos aplicativos de bate-papo. Na tua posição, na tua opinião também, como teóloga, como biblista, como podemos mudar essas realidades em nossos espaços religiosos? Bom, esse é um desafio e talvez uma pergunta que vale R$1 milhão se alguém descobrir essa fórmula, né? Eu acho que a gente tem várias variáveis que são importantes para a gente pensar em caminhos, estratégias de como desmobilizar essa grande rede, essa grande indústria de fake news. Eu penso que uma delas é a regulamentação das mídias sociais. A gente sabe que essas grandes plataformas de rede, de comunicação virtual, elas são privadas, né, vinculadas a grandes grupos financeiros, e o foco delas é o lucro. Então, elas pouco vão se importar se elas vão lucrar com fake news ou com fatos, né, com verdades. E por isso se torna tão necessário e tão urgente a gente poder ter uma regulamentação desses espaços, as mídias sociais. Então, isso é uma coisa que tem muito a ver na relação do Estado com essas plataformas digitais. Agora, eu acho que no campo religioso, uma das questões tem relação com a cultura religiosa mesmo. A cultura religiosa brasileira, ela é uma cultura religiosa com uma tendência mais conservadora. As pessoas têm uma grande valoração, elas acreditam muito no que as lideranças religiosas falam e no que as lideranças religiosas reproduzem. Então, se uma liderança religiosa vai usar o seu ministério, a sua autoridade, né, que lhe é concedida pela comunidade,
para contribuir para a difusão de notícias falsas, de informações falsas e distorcidas, as igrejas também, indiretamente ou diretamente, acabam tendo uma responsabilidade por isso. Então, a gente precisaria, eu penso também que uma das estratégias é a gente buscar romper com essa cultura tão religiosa, tão clericalizada, que se faz presente no Brasil, né? E tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas evangélicas. A Igreja Católica a gente até entende, porque a cultura institucional católica ela é clerical, né? Mesmo que o Papa Francisco venha com a Igreja em saída, mas a gente sabe que isso vai demorar bastante, porque são séculos, né? De uma estrutura assim. Agora, as igrejas protestantes, evangélicas, pela sua teologia, não deveriam ser clericalizadas, né? Que tem o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Mas a gente, nos últimos anos, também se tornou clerical. Então, a gente acaba, justamente por causa dessa cultura religiosa, dessa forma que a gente tem de compreender os ministérios, coordenação nas igrejas, é um caminho que contribui para a difusão de fake news. E a gente não tem muito a prática, ou abandonou a prática, né, de trabalhar com uma formação crítica em nossas comunidades. Então, de como é que a gente vai estabelecer o discernimento para que as pessoas da comunidade possam identificar quando uma notícia é real e quando ela não é real. Então, a gente, muitas vezes, para poder fazer uma comunicação fácil, acaba permanecendo na zona de conforto e até contribuindo para a difusão dessa rede de mentiras, né? Então, acho que a estratégia são vários caminhos que são necessários e, na verdade, todos deveriam se comprometer, desde o Estado até as lideranças comunitárias e assim por diante. Aí você já citou algo bem importante, só para terminar, que são esses coletivos que vão fazendo a averiguação do que é fato e do que é mentira, e no mundo religioso a gente tem o coletivo Bereia. Então, a gente tem um instrumento de fácil acesso, de pessoas qualificadíssimas que colocam parte do seu tempo e da sua vida para fazer a averiguação da veracidade de determinado fato ou não. Isso é um instrumento muito importante para que lideranças religiosas trabalhem na comunidade quando alguma notícia falsa dessas viraliza. A gente só precisa sair da zona de conforto, né? Esse episódio, Rami, ele faz parte de um conjunto de episódios que a gente já exatamente percebendo em perfis de lideranças religiosas cristãs, pastores, pastoras, missionárias, missionários, que têm um olhar, inclusive, para os Estados Unidos, no modelo de igreja estadunidense, exatamente a gente pensou essa forma, essa temática, para cooperar também no discernimento coletivo das nossas comunidades de fé. Então, a gente já conversou aqui com Ivone Gibara, com a própria Magali Cunha, com a pastora Ódia Barros, da Igreja Batista, e agora com você sobre essa temática dos direitos sexuais e reprodutivos, que foi uma temática recente, né, abordada pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, esses episódios têm exatamente a ver com a última fake news que rodou muito no mundo religioso, evangélico, católico, romano, mas rodou bastante exatamente dizendo que o Conselho Nacional de Saúde e a Conferência Nacional de Saúde, a partir da resolução 15, estava dizendo que o governo nacional iria liberar a maconha, porque é uma chamada muito objetiva, né? O governo nacional vai liberar a maconha e liberar o aborto. Então a gente fez uma caminhada com essas teólogas e com essas pastoras, exatamente para pensar, né? Como mudar essa realidade em função da defesa dos direitos sexuais e reprodutivos.
E esses espaços que se colocam como defensores da moral, da pátria, em defesa de Deus e pela família, utilizam exatamente a Bíblia para garantir uma reflexão superficial, mais emotiva e falando para dezenas de centenas de pessoas a partir de seus púlpitos analógicos, ou seja, a partir do templo, e dos espaços que eles ocupam, que são os espaços virtuais, né? Falando diretamente às pessoas, é assim, uma conexão direta com as pessoas. Então, como teóloga e como biblista feminista, quais os caminhos bíblico-teológicos que podemos seguir para indicar outras possibilidades de vivências cristãs e de vivências religiosas? Eu penso que a Bíblia nos oferece vários caminhos, várias estratégias para a gente ter experiências de convivência mais pautadas no convívio, mais pautadas numa cultura de diálogo, né? E inclusive de debate. Eu acho que os dois temas dessa resolução, da resolução 715 de 2023, os dois temas abordados ali, eles são bem, como é que eu vou dizer assim, são bem sintomáticos de uma cultura social da não convivência e da imposição do medo. Porque se a gente vai olhar o texto da resolução, e é aí que eu digo, a gente precisa ir atrás para ver o que realmente a resolução 715 fala. E não confiar no que algumas pessoas dizem. Então, o primeiro caminho a ser feito é atrás e identificar quais são os pontos sobre o que é que essa resolução fala. Então, assim, de uma maneira bem geral, a resolução 715 compila as principais diretrizes que foram apresentadas na 17ª Conferência Nacional de Saúde. E a função dessa resolução, dessas diretrizes, é a de orientar os planos de gestão para a saúde do governo federal e garantir a implementação das demandas populares do SUS. Então, essa é a função dessa resolução, nada mais do que isso. Mas aí foi alguém lá, muito maldoso, e pensou alguns temas. Quais temas que foram pensados e que se tornaram de grande repercussão e que acabaram difundindo fake news, principalmente dentro de comunidades cristãs. A primeira é uma questão relacionada aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas. Essa resolução fala que mulheres e meninas podem gestar tendo por base a justiça reprodutiva e atenção à saúde, segundo os princípios do SUS, que as pessoas que não menstruam, elas também têm esses direitos, e também aquelas que querem fazer a sua transição de gênero. A outra diretriz fala da intersetorialidade nas ações da saúde para o combate às desigualdades estruturais e históricas, envolvendo a legalização do aborto e a legalização da maconha. Eu vou destacar esses dois aqui para a gente poder ir direto no debate bíblico. Por que eu destaco esses dois? Porque, primeiro, quando tem todo o debate numa conferência de saúde relacionada à maconha, é óbvio que a gente não está falando que vai ter uma distribuição de maconha pelo Brasil, pelo SUS, nada disso. Quando se fala na legalização ou na descriminalização da maconha, a gente está falando da utilização da cannabis para fins terapêuticos. Ponto.
Porque já tem pesquisas que demonstram que a cannabis ela tem sido muito útil para algumas pessoas que têm doenças graves, que têm doenças psíquicas, né? E que a gente ainda não tem uma medicação capaz de lidar, de tratar essas doenças. Então, a maconha ajuda, a cannabis ajuda. Então, é para fins terapêuticos. Não tem problema algum. Não é que, bom, agora vão liberar maconha, daqui a pouco a cocaína, não é isso que está no horizonte, né? Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, quando a gente fala na garantia da política de abortamento legal, o que está se falando é daquilo que já está previsto na Constituição e na lei relacionada aos direitos sexuais e reprodutivos. Agora, direitos sexuais e reprodutivos, eles não estão relacionados única e exclusivamente ao acesso ao aborto. Direitos sexuais e reprodutivos, eles também estão relacionados com a realização de pré-natal, com as mulheres fazerem os exames preventivos de mama, de colo de útero, e tudo isso tem relação com a saúde da mulher. Direitos sexuais e reprodutivos significa você, quando você menstrua, poder ter o acesso ao absorvente. Isso também faz parte de uma política sexual e reprodutiva. Política sexual e reprodutiva também tem relação, por exemplo, de que mulheres, principalmente mulheres pretas, que querem ter seus filhos, que elas possam ter seus filhos sendo atendidas desde o primeiro dia de gestação até o dia em que elas vão parir, e que depois elas não precisam chorar os filhos sendo assassinados pela polícia, pela violência policial, pelo racismo. Isso também faz parte dos direitos sexuais e reprodutivos. E aí a Bíblia, ela nos ensina muito, né? Tem muitos versículos bíblicos que falam da mentira. A mentira é um grande pecado. E se a gente difunde a mentira, a gente está se aliançando com o pecado. Então, a Bíblia também nos ensina que a gente precisa ter um comportamento social que contribua para a construção de pontes e não para a divisão entre a sociedade, né? A gente sabe que, pela cultura bíblica, quem causa desavença, quem causa confusão é o diabo. Não é Deus que causa essa confusão. Quem causa confusão, quem causa a desavença, quem causa a briga e a incapacidade de conversa é o diabo. Então, assim, vamos ver, a partir do momento que eu difundo fake news, que eu não vou atrás da informação real, eu estou contribuindo para o bem ou eu estou contribuindo para o mal? Eu tenho quase assim uma certeza, né, de que eu contribuo para o mal quando eu difundo mentiras, quando eu. E aí a gente também tem que se perguntar: o que é que ganham as pessoas que manipulam as informações? O que que elas estão ganhando com isso? Uma coisa que eu penso, elas estão escondendo a realidade. Porque o problema da realidade brasileira não é o aborto. O problema da realidade brasileira é o fato da gente ter crianças que nascem e não tem casa para morar. O problema da realidade brasileira é que a gente tem criança preta sendo assassinada dentro de casa enquanto está brincando. Isso também tem relação com direitos sexuais e reprodutivos. No caso da menininha do Rio de Janeiro, que foi assassinada, o pai e a mãe dela queriam muito ela. E eles conviveram 4 anos com essa menininha, com a filhinha deles, por causa da violência policial. O caso da realidade brasileira é que a gente tem inúmeras pessoas, inúmeras mulheres que não têm nenhum tipo de acompanhamento durante a gestação e morrem de eclâmpsia e de outras coisas. E, por fim, o caso da realidade brasileira é que o tráfico de drogas, o crime organizado, é quem está ganhando dinheiro no país.
Então, é por isso que esse tema, por exemplo, relacionado à utilização da maconha para fins terapêuticos, à descriminalização das drogas e tal, precisa ser discutido. Isso não quer dizer que a gente vai sair aprovando, mas ele precisa ser discutido com realidade, com verdade e sem manipulação e distorção dos fatos. E uma pessoa que é cristã, ela deve se comprometer com a verdade e jamais com a mentira, porque a mentira é um caminho, uma estratégia bem fácil usada pelo diabo, né? Já que todo mundo gosta de falar do diabo. Uhum. Então é um caminho, uma estratégia bem fácil que o diabo utiliza para gente, para nos impedir de ver a verdade. E como a gente sabe, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs já se posicionou em vários momentos significativos da história e da política recente do Brasil. E já levou tantas pancadas. E você, em particular, a gente sabe disso, teve várias notícias ou agressões sendo veiculadas e viralizadas nas redes sociais, tendo várias tentativas de degradação da imagem do CONIC, da sua própria imagem. Como é que a gente pode cooperar, ou como o CONIC também tem pensado, para mudar essas realidades e criar estratégias de defesa, né? E as mentiras ou agressões que vieram exatamente desses movimentos reacionários atingem não somente a instituição, mas pessoas, né? Quem é alvo de fake news, a estrutura do governo sofre, mas também pessoas sofrem quando são alvos dessas mentiras. Então, quais são os indicativos que o CONIC direciona diante desses fatos recentes? Por exemplo, contra o marco temporal, em defesa dos direitos das mulheres, que de certa forma você pontuou na questão anterior, das pessoas LGBTQIAPN+, das populações indígenas, né, que tem a ver com o marco temporal, as populações indígenas, os povos originários e quilombolas. E lembrando recentemente do assassinato da mãe Bernadette Pacífico, lá na Bahia, como é que se enfrenta as intolerâncias religiosas nesse espaço cristão, né, nesse espaço religioso de verdades absolutas? Como é que a gente pode pensar a partir do CONIC, a partir do seu trabalho, para essas temáticas ficarem mais acessíveis, para essas temáticas ficarem acessíveis para as pessoas? Boa pergunta, Isaías. Sabe que tu estava aqui falando e eu estava pensando que talvez há um bom tempo atrás a minha resposta direta era reforçando as profecias. Mas parece que hoje a gente falar em profecia não faz muito sentido para comunidades cristãs e nem para pessoas cristãs, né? Aquela profecia que a gente sempre valorizou e pela qual você, eu e outras pessoas queridas, né, a Odja, a Ivone, a Magali, o Bispo Maurício, a Reverenda Tati, tantas pessoas assim que são do mundo ecumênico, aquela profecia que problematizava relações de poder dominantes, geradoras das desigualdades, parece que essas profecias elas não estão falando mais. Então, a gente vive numa fé cristã atual, contemporânea, que está esvaziada de profecia. E se a gente fala que se posicionar contrário ao marco temporal é, é um gesto profético, porque até hoje, né, a gente tem a continuidade da votação do marco temporal, que se esse marco for aprovado, a gente vai assistir ao genocídio indígena, que já acontece, mas ele tende a se aprofundar, que isso é uma... Ser contra o marco temporal é uma ação profética, mas parece que dizer isso não basta mais. Assim, a profecia ela foi deletada da fé cristã. Então, como é que a gente comunica o que é justiça, o que não é justiça?
Eu penso que hoje a gente tem um desafio muito grande também em ressignificar muitas categorias teológicas que não têm mais sentido, porque a gente perdeu, a gente tem perdido muito na luta pelo simbólico de determinadas categorias. Então, o que ganha hoje, por exemplo, na compreensão da justiça, é que, bom, o indígena, ele pode até ter acesso à terra, mas para produzir na terra, e não para viver conforme os seus costumes. Ah, mas porque ser contra o marco temporal é melhor aprovar, e aí os indígenas também que estão em territórios ainda, se eles quiserem vender, é um direito que eles têm. Essa é a compreensão de justiça que se tem hoje. A mesma coisa quando se fala em pessoas LGBTQIPA+. Não, mas a justiça é que homem e mulher, na família patriarcal, né? Ela é que tem que ser reconhecida, porque ela está perdendo, ela está sendo invisibilizada. Então, a justiça é a gente garantir as nossas tradições, as nossas doutrinas e a nossa visão de mundo colonialista. Essa é a justiça. Então, penso que um desafio que a gente tem é justamente o de pensar, o de repensar muitas das nossas categorias importantes. Enquanto a gente não faz isso, ou enquanto a gente está em processo, né? Porque tem muita gente pensando, enquanto a gente está em processo também de dar novos significados a isso, eu acho que sempre vai valer a postura de Jesus, a postura da boa nova de Jesus. Com quem Jesus se importava? Essa era a pergunta. Com todas aquelas pessoas que eram excluídas por causa do sistema imperial romano e por causa da centralidade dos sacerdotes do templo. Era ali que Jesus se posicionava contrário aos sacerdotes do templo e aos doutores lá do Império Romano, aos Césares, e Jesus se colocava sempre em solidariedade com aquelas pessoas que eram impactadas pelas decisões políticas e religiosas desses senhores do poder. Então, assim, eu penso que as pessoas cristãs que hoje vivem num mundo em rápidas mudanças, num mundo com tanta novidade como a gente tem, a gente, assim, antes de sair manifestando opinião, a gente pergunta assim, como é que será que Jesus ia fazer nessa situação? Aí, se você não tem resposta, vá ler o Evangelho, vá ler qual foi a postura de Jesus, por exemplo, com a mulher que ia ser apedrejada. Uma posição senso comum seria Jesus ter pego uma pedra para ajudar a apedrejar a mulher, porque ele era homem e mulher não valia nada. Então, se Jesus estivesse pensando como o sistema do seu tempo, ele iria pegar uma pedra e ajudar a apedrejar a mulher, mas Jesus não fez isso. Jesus não pegou uma pedra. Jesus se solidarizou com a mulher. O que que Jesus fez quando encontrou a samaritana no poço? Ele deveria ter sido arrogante com a mulher, nem parado. Para começar, ele não deveria nem ter passado lá no território dos samaritanos, porque ele era judeu. Para começar, ele deveria passar longe. Ele escolheu passar, ele escolheu falar com a mulher e ele escolheu conviver. Então, já que a gente está com essa dificuldade de falar em profecia, porque parece que ser profético virou criminoso, né? Vamos olhar a mãe Bernadette, que era uma voz profética na defesa do direito aos territórios, em reivindicar a justiça pelo seu filho. A história da mãe Bernadette me lembrou muito, não tem aquela historinha bíblica da mulher lá que vai falar, bater a porta do juiz, pedindo pelo seu filho, que está preso, e insiste. A história da mãe Bernadette me lembra muito essa historinha bíblica. Só que ela não viu a justiça para o seu filho ser feita. Ela foi
morta, ela foi exterminada, ela foi assassinada. Então, a profecia hoje ela é para ser silenciada e ela é para ser matada, ser assassinada, ser exterminada. E aí, já que a gente está nisso, vamos olhar para a postura de Jesus. E aí eu acho, Isaías, também, a todas as pessoas que hoje são vítimas, né, que são impactadas, que são alvo dessa cultura do ódio, desses ataques, eu penso que a gente tem que ficar sempre muito tranquilo, sabe? Claro que emocionalmente isso fere a gente demais, isso machuca, mas a gente tem que ficar sempre muito tranquilo, porque quando a gente sabe que o que a gente está falando, que o que a gente está fazendo é coerente com a boa nova do Evangelho, a gente está pelo caminho. E se a gente está incomodando, se a gente está tirando o conforto de algumas pessoas, eu diria que bom. Que bom. Querem seguir no ódio? O problema desse adoecimento social não é teu, não é meu, é de quem está com ódio. Agora, o que a gente tem que fazer são movimentos de cura do ódio, né? E aí, para fazer esses movimentos de cura do ódio, eu acho que Jesus nos dá inúmeros caminhos. Sim, sem dúvida alguma. É exatamente ter a tranquilidade. Um salmo que eu lembro muito nessas horas é aquele que diz assim: deito e logo descanso, porque o Senhor está presente. Ele me faz repousar, né, em segurança. Então, assim, por toda a vulnerabilidade que a gente vai seguindo e pela incompreensão, né, que as pessoas têm acerca dos nossos posicionamentos bíblicos, o mínimo que a gente tem que ter é essa tranquilidade, estou no caminho de Jesus, estou no segmento de Jesus. E também me fez lembrar a fala recente que eu ouvi da Monja Coen, quando perguntaram a ela, a senhora teria alguma pergunta? A Monja Coen é zen budista, é muito conhecida nas redes sociais. A senhora teria ainda alguma pergunta para que se faz diariamente, porque se presume que ela tem a resposta para tudo, né? Aí ela disse, eu me pergunto como fazer as pessoas despertar. Como Perfeito. fazer as pessoas despertarem. Então, assim, é mais ou menos isso que a gente vai lidando no cotidiano, no dia a dia. Como fazer as igrejas despertarem para essa manipulação, para esse controle que a gente está vivendo nos últimos tempos. Rome, eu agradeço mais uma vez, como fiz no início do nosso bate-papo agora. Quero devolver a palavra para você, para tuas considerações finais, caso você... Não, finais, considerações finais não, porque tem muita coisa para a gente conversar. Mas caso a gente não tenha tocado em algum aspecto, ou em alguma pergunta que você ache relevante para acrescentar agora, fique à vontade para fazer e para comentar, e assim a gente logo em seguida fecha esse episódio de hoje. Olha, eu só quero agradecer ao espaço, à oportunidade e também por vocês levantarem esses temas nesse podcast, que são tão tabus para o conjunto e para a maioria das igrejas, né? Então, eu penso que esse podcast assim é uma luz. Em que sentido? É aquela luz que ilumina nessa penumbra aí que a gente está vivendo, né? E diz: olha, gente, a gente pode ter opiniões diferentes, visões de mundo diferentes, mas não vamos criminalizar temas, né? Vamos com toda a paciência, com toda a sabedoria, né? Que eu aprendi ontem que paciência não é muito legal, o mais legal é a sabedoria, e a sabedoria é bíblica, né? Então vamos com toda a sabedoria, conversando, vendo, ouvindo e aprendendo. E esse podcast, ele é um espaço para isso. Então, eu quero agradecer assim de todo o coração e você está corretíssimo. Considerações finais não, porque esse podcast é, né, aquele caminho que a gente faz, é a circularidade que não fecha, mas que
ela sempre está aberta para poder aumentar, para pôr mais gente na roda. E isso é muito lindo. Então, quero também te dar os parabéns e dizer que bom que a gente está aqui. Como diz o povo aqui de Goiás, obrigado eu, gratidão mesmo. Nós conversamos hoje com Romy Benker, que é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, biblista e teóloga feminista, formada pela Escola Superior de Teologia AEST. E Romy tem um papel importante com a sua presença como conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos, entidade da organização civil e do governo federal. Romy, muito obrigado. E mediando este episódio de hoje, eu, Isaías Torquato, que exerço a função de pároco na Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E no próximo episódio retornará o Rodrigo Spiuca, que é uma voz muito conhecida por quem nos escuta. E como ele diz ao se despedir, que você fique em paz e com saúde. Até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.